Fala, galera ligada aqui no canal Expresso 1898, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Meu nome é Alex Cardoso e terminou agorinha no Maracanã o empate entre Fluminense e Vasco por 1-1. Vasco que recebeu um gol do Fluminense com menos de um minuto de jogo e sofreu a pressão no jogo inteiro e o Fluminense consegue no final das contas empatar. Mas antes de falar da partida em si, de tudo que aconteceu durante a partida, a pressão, os contra-ataques que o Vasco teve, principalmente ali no segundo tempo, eu queria falar dos adversários do Vasco até agora no campeonato. Eu, inicialmente, antes de começar o campeonato, eu tinha falado com amigos meus que o Vasco enfrentaria 3 dos candidatos ao título, para mim, esse ano do Campeonato Brasileiro. O único que o Vasco ainda não enfrentou, que eu acho que é candidatíssimo ao título, também é o Flamengo, pelo elenco que tem. Eu coloquei Atlético Mineiro e Palmeiras e Fluminense como candidatos também ao título. Então, cara, o Vasco tem enfrentado esses 3 adversários, principalmente nas 4 primeiras rodadas, e ter conseguido pontos contra todos eles é o lado positivo de toda essa história. Mas se a gente for destrinchar hoje, especialmente o jogo, os 90 minutos, cara, teve coisas positivas, mas teve muitas coisas negativas, principalmente a inoperância do Vasco para conseguir segurar a bola no meio campo mais uma vez, conseguir controlar um pouco mais um jogo que está favorável a ele, como saiu na frente aos 56 segundos de jogo, poderia ter essa tranquilidade, essa frieza, para de repente até matar o jogo. O Gabriel Peck teve essa chance no primeiro tempo. Ainda, na corrida ali com o Felipe Melo, ele ganhou e perdeu porque se afobou. Vasco que foi a campo com Léo Jardim, Puma, Robson, Léo e Lucas Piton, Rodrigo, o Jair, Andrei Santos, Alex Teixeira, Pedro Raul e Gabriel Peck ali fechando o ataque. Esse time do Vasco que entrou em campo é um time que jogou 3 das 4 partidas do Vasco no campeonato, então era um time que a gente esperava um pouco mais de trabalho, um pouco mais de entrosamento. Claro, se a gente for comparar tecnicamente jogador por jogador, o Fluminense é um time melhor do que o Vasco, tecnicamente, em todos os setores. Mas pelo tempo de trabalho, pelo trabalho que o Barbieri está fazendo há 4 meses, não é um trabalho super longo, mas tinha que já mostrar um resultado de entrosamento maior. O Vasco não consegue segurar a bola no campo de ataque. O Vasco é correria, é transpiração o tempo inteiro, uma hora o jogador cansa. O Fluminense se aproveitou muito bem disso, é só o melhor futebol do Brasil que o Vasco enfrentou hoje. Então o Fluminense soube se aproveitar dessa afobação do Vasco e encurtou as linhas, adiantou o Lino como se fosse um armador e jogou o Arias, jogou o John Kennedy no segundo tempo para os lados, o Ganso foi ponta, o Cano foi armador, John Kennedy foi centroavante, o Ganso foi armador, entendeu? O Fluminense fez aquele rodízio que confundiu o Vasco no segundo tempo, principalmente. E conseguiu um empate com merecimento, com o Lima. E por pouco não virou. Léo Jardim hoje o melhor jogador do Vasco em campo. Disparado, sem sombra de dúvida. Outro que teve destaque no Vasco também, pela marcação e por cortar bolas cruciais do ataque do Fluminense, que resultariam em gol, óbvio que resultariam em gol, foi o, queimando minha língua, Robson Bambu, que, como eu falei, eu avalio ele de jogo em jogo. Hoje fez uma partidaça o Robson Bambu. Outro grande destaque do Vasco. O Léo foi um destaque nas bolas cruzadas, também junto com o Robson, mas o Robson um pouco acima. Estava com uma tranquilidade acima do normal. Outros que tiveram destaque também na marcação, o Lucas Piton, o Gabriel Peck, o Alex Teixeira, não um jogador muito de marcação, mas muita correria também, não ajudou muito. O Fluminense abafou demais o Vasco. Só para vocês terem uma ideia das estatísticas do jogo, o Fluminense teve 24 finalizações contra 8 do Vasco, 3 vezes a mais. E no gol, o Fluminense acertou 8 bolas e o Vasco acertou uma, que foi o gol. A gente teve um lance ali de perigo do Gabriel Peck no segundo tempo, que desviou no volante do Fluminense, o bom volante do Fluminense, e a bola bateu na trave. Então o Vasco teve esse lance de perigo, mas um lance muito mais de ocasião do Gabriel Peck na correria, que desviou ali como é que é o nome do menino? Menino muito bom de bola também. O André, um dos melhores volantes aí que está surgindo no futebol. A bola desvia no André e bate na trave. Poderia ter sido o segundo gol do Vasco ali. O jogo ainda estava 1-0 Vasco, mas não rolou e o Fluminense mereceu o resultado, mereceu o empate. E o resultado justo, se a gente fosse olhar a nota fria aqui, de oportunidade, de bola na trave, o Fluminense poderia ter vencido o jogo sim. Mas não dá para descartar o brilho do Vasco, a correria. Mais uma vez, muito preocupante o Vasco não conseguir dominar minimamente o meio-campo. Tudo bem, a gente está jogando contra uma equipe muito forte, muito bem treinada pelo Diniz, mas o Vasco hoje, mais uma vez, foi amassado.
mais uma vez foi amassado. O Vasco não conseguiu parar a bola no ataque. Uma partida hoje meio preguiçosa do Rodrigo, correu muito, mas mal posicionado. Não entendi a entrada do Galarza no lugar do Andrei Santos, só pode ter sido alguma coisa de contusão. Galarza também perdido, barata tonta. Juan Cruz não conseguiu segurar bola nenhuma, ainda teve uma finalização no segundo tempo ali ridícula por cima. O Egnaldo teve uma boa finalização ali no contra-ataque do Vasco, também em jogada individual. O Vasco não conseguiu tabelar, o Vasco não conseguiu fazer nenhuma vez 1-2, que é simples, você toca e passa para receber. O Vasco nem isso conseguiu fazer. O Fluminense dominou completamente as ações, vide o número de finalizações certas, defesas difíceis. O Vasco perdeu em todos os quesitos. Então, galera, é de se valorizar sim o empate contra o Fluminense, porque o Vasco poderia hoje muito bem ter saído derrotado, tranquilamente, pelo volume de jogo do Fluminense. Então, vamos valorizar esses pontos contra 3 dos 4 favoritos, na minha opinião, ao título. O Vasco consegue empatar com o Fluminense, uma partida de torcida praticamente única. O Vasco, com os 10% do estádio, fez muito barulho. Se ouviu mais em determinado momento a torcida do Vasco do que do Fluminense. Normal, a torcida do Vasco sempre vai fazer barulho em qualquer situação, em menor número, em maior número, nem se fala. Então, o resumo do jogo foi esse, um Fluminense muito bem treinado, um Fluminense que, mais uma vez, todo mundo sabe onde joga, e é um rodízio de posições. Ninguém guarda posição nesse time. O Diniz faz um movimento, todo mundo já sabe onde tem que jogar, um movimento A, um movimento B, um movimento C, é muito difícil. E hoje, destacando mais uma vez, o Léo Jardim, partidaça. Vou partir aqui para as notas individuais do jogo. Léo Jardim, nota 10. Se não fosse Léo Jardim, o Vasco perderia. Fato que o Vasco perderia. Puma Rodrigues hoje, achei preguiçoso, achei muito indolente, muito senhor de si. Nota 6 para o Puma Rodrigues, tem que melhorar muito aí, ficar mais atento no decorrer do jogo. Parece que ele está meio sempre senhorzão de si no jogo. Eu sei, eu vou dominar isso aqui, fazer do meu jeito. Confiança é importante. Você não pode perder a concentração. Tá parecendo que ele tá perdendo um pouco a concentração, mas vai ganhar uma nota 6. Robson Bambu, nota 10. Partidaça do Robson Bambu. Nunca me imaginei dando uma nota 10 pro Robson Bambu, mas hoje ele fez uma partidaça. O Léo, nota 9, um pouco abaixo do Robson, mas também uma partidaça. Lucas Piton, muita correria, caiu o John Arias do lado dele. O John Arias conseguiu ganhar todas as bolas que ele disputou com o Lucas Piton. Todas as bolas eram cruzadas pelo John Arias. Ele é um capeta, esse jogador do Fluminense. Capeta, jogadoraço. Jogadoraço, queria muito ver no Vasco. Lucas Piton se esforçou, fez o que pôde. É talento puro, gente. É talento puro, não tem como falar que o Lucas Piton foi mal. Mas eu vou dar uma nota 6 também pro Lucas Piton, porque mostrou disposição. O Rodrigo, cara, eu achei ele muito andando em campo, afobando alguns passes, errando algumas jogadas. Nota 5 pro Rodrigo. É preocupante, porque é um dos poucos volantes ali que o Vasco tem de marcação, de contenção. Preocupante, ele tá caindo de rendimento. Esse jogo dos 4, dos 2 que ele jogou, na verdade, que ele não jogou o último, só o segundo tempo contra o Bahia, não deu para ver muita coisa, mas dos 2 primeiros, contra Palmeiras e Atlético, esse foi o pior do Rodrigo. O Jair também, um jogo inicial bom, de marcação, de posicionamento, ajudou ali na marcação do gol do Vasco, mas cai de novo, perde a bola, não consegue dar sequência às jogadas. Ele perdeu um contra-ataque para o Vasco hoje que ele poderia enfiar para o Gabriel Peck ou para o Pedro Raul, não me lembro muito bem, que ele erra, ele cai sozinho, pede falta e não também cai de rendimento muito durante o jogo. Nota 5,5 para o Jair, infelizmente, porque o Jair era uma das grandes expectativas aí de bom jogador do Vasco e não tem mostrado muito, né? O Marlon Gomes, que entrou no lugar dele, eu vou falar daqui a pouco. O Andrei Santos perdeu dividida para o Ganso no primeiro tempo. Também está com o pezinho bem mole, é um toque de qualidade, é um jogador que a gente sabe que tem qualidade, mas, pô, cara, se a gente está aqui assistindo o jogo friamente e vê ele perdendo dividida pro Ganso, é complicado. Nota 5,5 também pro Andrei Santos. O Alex Teixeira, correria, é importante que ele se movimenta bem, ele abre espaço para os companheiros. O jogo do Alex Teixeira não é só dele, ele joga pro time. Dá para perceber isso nitidamente, um jogador mais experiente. Hoje fez uma boa partida, razoável para boa. Nota 6,5 pro Alex Teixeira. O Pedro Raul fez o gol, o oportunismo. O Alex Teixeira deu assistência pro Pedro Raul. Vou aumentar um pouquinho a nota dele, 7,5. O Pedro Raul que fez o gol, a única coisa que ele fez no jogo, não fez mais nada. Só pelo gol, nota 7. Foi resultado que foi importante pro resultado, que foi o gol do empate. O Gabriel Peck, mais uma partida muito boa, briosa, de correria. O Gabriel Peck, se ele parar e pisar na bola e levantar a cabeça, ele vai ser um jogador nota 9. Hoje ele não faz isso, ele é nota 7. Entraram ainda
no Vasco, o Marlon Gomes no lugar do Jair, também mostrou muita correria ali. O Vasco melhorou um pouco, no gás pelo menos, quando entraram os jogadores novos. Marlon Gomes nota 6. O Galarza, barata tonta, correndo para tudo que é lado, não guardava a posição e tinha que guardar, tinha que proteger mais o sistema defensivo. Ele quer atacar demais. Não sei qual foi a orientação do Barbieri, mas eu não gostei do posicionamento do Galarza. Nota 5. Juan Cruz, limitado, mas brigador. Hoje perdeu um ataque importantíssimo para o Vasco, deu um chute por cima, preocupou muito, xinguei, fiquei bravo, fiquei pô. E ele chutou por cima, nota 5,5 para o Juan Cruz. E o Pegnaldo, que entrou no lugar do Pedro Raul, quase fez o segundo gol ali numa jogada que ele foi individualista porque não tinha ninguém do lado dele. O Vasco praticamente não botou gente no campo de ataque no segundo tempo. Ele chutou com perigo, só por essa finalização que preocupou muito os tricolores, que poderia ter sido o segundo gol do Vasco, nota 6,5 para o Aguinaldo. E o Figueiredo entrou mais uma vez. O Figueiredo esse ano, cara, não estou gostando dele praticamente nada. Ele teve uma finalização ali no finalzinho, um chute meio displicente ali, quase que foi o gol do Vasco, mas ele errou quase tudo, cara. Ele tentou dar uma chapada na bola, que a bola subiu, caiu em cima dele mesmo, e quase foi o gol do Fluminense. O Nino chutou, não sei, foi o John Kennedy, chutou, quase foi o gol do Fluminense, aos 46, 47. Como é que ele dá uma chapada totalmente displicente dessa na bola? Então, só por essa chapada displicente, nota 4,5 pro Figueiredo. E o Maurício Barbieri hoje, cara, o Maurício Barbieri a gente critica pra cacete ele. Mas ele não tem o que fazer, o elenco do Vasco é limitado, ele mexe o que ele pode mexer. Marcação hoje do Vasco nos 5 primeiros minutos, até fazer o gol, na verdade, foi 1 minuto. A marcação do Vasco estava ótima. Mas o Vasco marcou o Fluminense bem 1 minuto. Os outros, sei lá, 100 minutos do jogo, que teve acréscimos, o Vasco não conseguiu fazer isso. O Vasco fez isso por 1 minuto e fez o gol. 1 minutinho ele fez o gol. Então o Barbieri não tem ele tenta, mas o Vasco naturalmente fez o gol com 56 segundos e o Vasco parou de jogar. Alguns contra-ataques até foram encaixados ali, mas o Vasco não conseguiu ter a frieza de matar. Poderia ter matado, poderia ter deixado o Fluminense em maus lençóis ali para correr atrás de um 2-0, por exemplo. Mas, cara, vamos valorizar o ponto. O Fluminense é um dos favoritos, vai brigar pelo título, tenho quase certeza disso. E o Vasco, de pontinho em pontinho, contra esses adversários mais fortes, é importante. O problema do Vasco, como eu falei, são os adversários menores em São Januário, que o Vasco vai ter que amassar, vai ter que pressionar. E sem criatividade no meio campo, o Vasco não vai ganhar de ninguém tendo que dominar. Então é isso, galera. O Vasco volta a campo agora contra o Curitiba. No próximo final de semana, não sei se é domingo, vou ter que olhar a tabela direitinho aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que é domingo o jogo do Vasco contra o Curitiba. É no Couto Pereira, isso eu tenho certeza. E esse jogo do Vasco contra o Curitiba é um jogo também que o torcedor do Vasco fica um pouco preocupado, porque esses jogos que o Vasco tem que mandar por ser uma equipe maior em campo, tudo bem que é no Couto Pereira. Tomara que o Curitiba venha para cima do Vasco. Não, é quinta-feira no Couto Pereira, quinta-feira agora, Vasco, Curitiba e Vasco no Couto Pereira. Tomara que o Curitiba venha com tudo para cima do Vasco, para o Vasco tentar, contra uma equipe menos qualificada como é a do Fluminense, encaixar melhor o seu jogo, porque hoje o Vasco não encaixou o jogo. É isso, galera. Obrigado aí pela audiência mais uma vez. Deixa o like, curte para a gente continuar aí fazendo um trabalho legal. Valeu, saudações vascaínas sempre. Fui!